Então vamos lá. Romanos capítulo 16, do versículo 17 até o 20, eu vou ler aqui numa versão que eu gosto muito e recomendo a todos que estão iniciando a leitura na palavra que utilizem desta versão da qual eu vou estar lendo, que é a NVI, Nova Versão Internacional. A Almeida ela é muito boa e é muito utilizada, mas eu gosto muito da NVI e é uma tradução mais fácil, mais acessível, não tem palavras difíceis, você vai entender muito melhor a palavra lendo nesta versão NVI. Eu, quando vou preparar a palavra, eu procuro dar uma olhada nas versões e verificar suas diferenças. E é por isso que algumas versões elas saem muito fora da tradução do significado original. Aquelas nova versão da linguagem de hoje, aí tem uma infinidade de versões. Toma cuidado com essas infinidades de versões. Eu particularmente recomendo duas versões. A Almeida, que aí vai ter algumas ramificações, a Almeida corrigida, fiel, a Almeida revisada, e tem um monte de Almeida. A Almeida, geralmente, elas são boas, as traduções. E a NVI, eu gosto muito da NVI. Então eu vou ler aqui na NVI, você talvez esteja vendo aí na Almeida, vai ficar um pouquinho diferente, mas veja só o que diz a palavra de Deus. Apóstolo Paulo, então, escrevendo a carta aos cristãos que estavam em Roma, capítulo 16, versículo 17, a palavra de Deus diz: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois estas pessoas não têm servido a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Olha que interessante, amados irmãos e irmãs, a recomendação de Paulo aos cristãos que estavam em Roma e a recomendação do nosso Deus para a igreja na atualidade. O título deste trecho que eu li, pelo menos na NVI, é Cuidado com os falsos servos. Nós poderíamos trazer isto, melhorar um pouquinho o título, porque quando a Bíblia foi escrita, meu irmão e minha irmã, ela não foi escrita com estes títulos, tá? Então você está falando, pastor, você está querendo melhorar a Bíblia? Não, estou falando do título, não estou falando do que está escrito na Bíblia, tá? O que está na Bíblia segue inalterável, mas o título nós podemos fazer uma revisão quando é necessário. Então, ao invés aqui do cuidado com os falsos servos, nós poderíamos colocar o título Cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos profetas, com os falsos pastores e assim por diante, porque Paulo está falando de pessoas que colocam obstáculos no evangelho verdadeiro, colocam obstáculos para que as pessoas não sigam, não conheçam, não entendam o verdadeiro evangelho. Então você nota que Paulo está falando de pessoas que agem no âmbito do ensino, agem no âmbito da pregação e da transmissão da palavra.
Então note que estas pessoas, elas criam obstáculos ao ensino que eles estavam recebendo, e nos dias atuais não é diferente. Há diversos obstáculos, dos quais nós veremos posteriormente, que têm sido colocados diante de nós para nós abandonarmos, para nós nos afastarmos do verdadeiro Evangelho. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que conhecer o Evangelho verdadeiro, para que quando alguém levante um obstáculo na nossa frente, nós saibamos identificar que aquilo está sendo posto para nos afastar da presença de Deus. Então temos que tomar cuidado, nós temos que observar, temos que ter um zelo pelo verdadeiro Evangelho. E a recomendação de Paulo é para que a igreja se afaste destes, porque conforme o versículo 18, eles não estão servindo a Cristo. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus. Aqueles que colocam obstáculos para que as pessoas não conheçam o verdadeiro Evangelho, aqueles que deturpam o Evangelho, aqueles que alteram e eles não estão servindo a Cristo, mas estão servindo os seus próprios apetites, conforme a palavra de Deus diz. Eles estão servindo os seus próprios ventres, as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, inclusive desejos carnais. Então nós temos que tomar este cuidado, temos que ter este zelo, porque estes que colocam obstáculos, eles não servem a Cristo de forma alguma. Mas olha o que eles fazem, ainda no versículo 18. Mediante palavras suaves e palavras de bajulação, eles enganam os corações dos ingênuos. Sabe? Quando as pessoas deixam de pregar a palavra para ficar pregando coisa suave, fora da palavra, ficar bajulando, isso não pode acontecer. Infelizmente, os que são mais afetados é o coração dos ingênuos, os mais humildes, aqueles que têm menos acesso ao ensino, seja ele secular, seja ele religioso, porque há um déficit no que tange ao ensino secular e há também um déficit no que tange ao ensino religioso. Então nós temos que voltar a nossa mente, o nosso coração e o nosso entendimento para o que está escrito na palavra de Deus, para que estes recebam o verdadeiro Evangelho e não sejam enganados de forma alguma. Este é o nosso compromisso como cristãos verdadeiros. Quantas pessoas humildes, quantas pessoas pobres, inclusive, estão sendo enganadas, estão sendo bajuladas com palavras suaves, palavras de engano, palavras do diabo, e têm tido os seus corações arrebatados. E nós precisamos arregaçar as nossas mangas e transferir a estes o verdadeiro Evangelho, seja na igreja, seja na internet, seja na transmissão pessoal, no seu trabalho, em meio à sua família. Verifique se isso está acontecendo e se estiver acontecendo, dê o aviso e o anúncio para que eles não sejam enganados. Agora, trazendo isso para a nossa realidade, trazendo isso para a nossa atualidade, eu numerei aqui 6 pontos, 6 obstáculos que se colocam de pé mediante a igreja do século 21. 6 obstáculos, poderiam aqui ter mais obstáculos, mas eu vou destacar 6 que se colocam de pé
para interferir no ensino verdadeiro, para interferir no verdadeiro evangelho, para arrebatar o coração dos ingênuos, para arrebatar o coração dos mais humildes, daqueles que têm falta de entendimento da palavra, daqueles que foram privados por causa de suas condições sociais, familiares, privados de um ensino secular, para que, chegando na igreja, eles pudessem entender de uma maneira mais ampla a explicação ou até mesmo a leitura da palavra, seja na igreja ou seja na sua casa. Então, o primeiro obstáculo que eu gostaria de destacar, e dentre os obstáculos que destacarei, é o que mais se encaixa no texto que nós lemos nesta noite. E o primeiro obstáculo é a teologia da prosperidade. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós acreditamos na prosperidade bíblica, viu? Nós acreditamos no Deus da provisão. E nós temos fé no Deus da provisão, mas não na provisão. Nós não acreditamos na provisão, nós acreditamos no Deus da provisão. E é por isso que a provisão, ela vem nas nossas vidas todas as vezes que é necessário. A palavra de Deus diz, o salmista diz: eu fui novo e sou velho, nunca vi o justo e a sua descendência mendigar o pão. Então note que a palavra de Deus fala a palavra de Deus, ela vai falar de provisão. A palavra de Deus, ela vai falar de bênçãos. Ela vai falar de dádivas. Ela vai falar também de prosperidade. E nós cremos que Deus, ele pode prosperar uma pessoa, um irmão, uma irmã. Deus pode fazer uma pessoa que é funcionária virar um patrão, mas Deus também pode fazer um patrão virar funcionário. Da mesma forma que Ele é o doador da vida, Ele dá a vida, Ele também tira a vida. Então nós acreditamos, meu irmão e minha irmã, que a prosperidade é bíblica, sim. Mas o que a teologia da prosperidade ela diz é totalmente equivocado e totalmente antibíblico. Ela falará que você, através da sua fé, poderá fazer prova com Deus e colocar Deus na parede para que Ele possa fazer com que você seja rico. E se você não for rico, se você não tiver bens materiais, você estará em pecado, você estará sem fé, você estará em algum erro, em algum problema na sua vida. E isso não é bíblico. Porque a palavra de Deus diz que antes da crucificação, uma mulher, ela foi e derramou um precioso perfume aos pés de Cristo. E aí falaram, olha, por que nós não pegamos, isso foi um desperdício, nós deveríamos pegar isso, vender e doar aos pobres. E Jesus disse, ela ungiu o meu corpo para a sepultura e os pobres sempre estarão convosco. Então, meus irmãos, nem todo mundo ficará rico, mas nós entendemos que todos poderão ser prósperos à medida da vontade de Deus. É aí que está a chave do negócio, é aí que está o X da questão. Pai, seja feita a tua vontade, na terra, assim na terra como nos céus. Então, o que impera, irmão e irmã, é a vontade de Deus e não a minha e a sua vontade. Então, ser pobre, ser humilde, ser necessitado, não é pecado.
não quer dizer que uma pessoa esteja em pecado ou até mesmo que o diabo esteja agindo na vida dela. Não, não tem. Pode ser que haja, casos específicos que tenha pecado, que tenha a ação do diabo, mas nem sempre é desta forma, da forma como a teologia da prosperidade ela generaliza. Então, se a pessoa ela não tem, se ela não é rica, se ela não tem bens, se ela não tem, suas possessões, ela está em pecado, ou o diabo está agindo na vida dela, ou ela não tem fé. Isso é antibíblico. Então este é o primeiro obstáculo que se põe diante do verdadeiro evangelho. E infelizmente, os mais humildes é os que são alcançados por esta teologia. Você pode notar que as igrejas que pregam a teologia da prosperidade, elas estão lotadas de pessoas que são extremamente humildes, quando não muito pobres. Por quê? Porque é a palavra do engano de Satanás. Elas são enganadas, elas são bajuladas, elas são cobradas, elas são extorquidas. E nós não podemos concordar com isso, principalmente porque são pessoas bem necessitadas. O segundo obstáculo que se põe nos dias atuais, e também é muito grave, é a teologia liberal. Para quem não conhece a teologia liberal, ela é muito menos falada do que a teologia da prosperidade. A teologia liberal, ela quer fazer, por exemplo, o ecumenismo. Ela quer reunir as igrejas, sejam elas quais forem, sejam elas ortodoxas ou não, que sigam ou não o verdadeiro evangelho. Não, temos que ter comunhão com todas as igrejas. E na Bíblia, temos que ter sim comunhão com todas as igrejas, mas note que o ecumenismo, ele vai além da união das igrejas, ao diálogo interreligioso. É aí aonde você vê, entre aspas, pastores indo em terreiro de macumba. Você vê pastores indo em mesquitas. Você vê pastores indo, inclusive, em congregações judaicas. Diálogo interreligioso. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que não há possibilidade de união entre a luz e as trevas. Então, ou eu entro pela porta estreita que se chama Jesus Cristo, ou eu não entrei, para o caminho que me leva à vida eterna. E a teologia da libertação, ou melhor, a teologia liberal, teologia da libertação eu vou falar daqui a pouquinho. A teologia liberal, ela diz que todos os caminhos levam a Deus, ou seja, todas as religiões levam a Deus. Isso é antibíblico. E por incrível que pareça, está cheio de teólogo liberal nas igrejas por aí. E tem igreja muito conhecida, igreja histórica, igreja antiga. Eu não estou falando aqui de igreja pentecostal, de igreja neopentecostal, não, estou falando de igreja histórica. Está assim de teólogo liberal em igreja histórica. Igrejas que deveriam dar o exemplo e se apegar na ortodoxia da palavra, no verdadeiro evangelho. Então nós precisamos também eliminar este obstáculo das nossas vidas em meio aos nossos irmãos e irmãs, dos nossos familiares. A terceira teologia é a teologia da libertação. Mas a teologia da libertação não é a libertação de espíritos opressores, não.
é a libertação da opressão social. Então há, nesta teologia, um diálogo com a sociologia, né, claro, com o comunismo, com o socialismo, defendendo que o modelo socialista é o melhor para a humanidade e para o mundo todo. Mas quando nós olhamos e vamos estudar, quando nós vamos olhar para isso, o socialismo e o comunismo, eles andam juntos, por incrível que pareça. Porque quem criou o comunismo foi Karl Marx. E quando você vai ler lá o manual do Partido Comunista, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels, você verá que eles dirão que o socialismo é o pré-comunismo. Então a igreja, ela não pode aprovar o socialismo, porque o socialismo é a pré-implantação do comunismo, meu irmão e minha irmã. E nós sabemos dos problemas que o comunismo trazem para a humanidade. Trouxe durante muitos anos mortes de pessoas e traz até os dias atuais. Você veja de que a história mostra da existência da União Soviética, dos países da Cortina de Ferro, onde muitos missionários deram a vida para que o Evangelho fosse pregado naquelas nações. E deixa eu te contar uma história que o seu professor de história não te contou. Na queda do Muro de Berlim, todos da Alemanha comunista correram para o lado da capitalista. Então você nota que o socialismo, o comunismo, ele traz pobreza, ele traz miséria. E nós não podemos concordar então com a teologia da libertação. Porque se o socialismo fosse bom, Venezuela estava ótimo, Cuba estava excelente. Nós temos diversos exemplos que isso não funciona. Então, a teologia da libertação também se põe como obstáculo nos dias atuais. O quarto obstáculo é a relativização da palavra de Deus. O que isso significa? Uma igreja séria, irmão e irmã, ela dirá que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E a igreja séria, ela olha para a Bíblia como sendo a maior autoridade de uma igreja depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então é a suficiência das Sagradas Escrituras da qual a Reforma Protestante bate nesta tecla. Então a teologia liberal, por exemplo, eles também relativizam a Bíblia, dizem que a Bíblia ela contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. Tem algumas coisas ali que são de Deus, outras foram escritas pelos homens, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então relativizam a Bíblia. E falam que há mitologias na Bíblia, das quais, por exemplo, Adão e Eva não existiu, é uma mitologia. Não existiu Adão e Eva, é uma mitologia. Jonas engolido pela baleia e colocado 3 dias depois, para fora da baleia.
Isso é uma mitologia, isso não existiu. Sansão, isso aí é mitologia. Jamais existiu um homem que matou 1000 com uma queixada de jumento. Isso é mitologia dos hebreus. E nós acreditamos na inspiração do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras e cremos que toda ela, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada pelo Espírito Santo e toda ela é suficiente para instruir, para redarguir, para edificar a minha e a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O quinto obstáculo que se põe nos dias atuais, para nós já encerrarmos, falta só o quinto e o sexto, é a não contemporaneidade dos dons espirituais. Isso é um perigo. O que isso significa? Algumas pessoas acreditam que os dons do Espírito Santo são exclusivamente para a igreja primitiva. Isso está errado. Os dons do Espírito Santo de Deus, nós acreditamos na contemporaneidade dos dons. O que isso significa? Nós acreditamos que os dons espirituais são para a igreja do século 21 também. Então, o dom de língua estranha, o dom de interpretação de línguas, o dom da profecia, o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, o dom de discernimento de espírito, etc. Todos os dons, eles são para a igreja do século 21. Estavam à disposição da igreja primitiva e estão à disposição da igreja contemporânea à medida que Deus achar que é importante disponibilizar estes dons para a igreja, mediante também, é claro, da oração, do jejum e da busca pelos dons espirituais. Mas os dons, eles são dados para a igreja para o que lhe for útil. É isto que Paulo também ensina. Então nós precisamos acreditar na contemporaneidade dos dons espirituais, porque se nós não acreditarmos, a gente vai ficar manco, digamos assim, né? Sem algo de muita importância para a igreja, que é os dons do Espírito Santo. É muito importante. O Espírito Santo de Deus é muito importante para a igreja. O Espírito Santo de Deus, os dons do Espírito Santo, os dons, sabe, ministeriais, espirituais, pessoais, eles são muito importantes para as nossas vidas. Resumindo, o batismo no Espírito Santo é muito importante para as nossas vidas. E o sexto, para nós encerrarmos, são os judaizantes. O que isso significa? Não adianta eu querer transformar a igreja de Cristo, meu irmão e minha irmã, numa sinagoga judaica, numa congregação judaica. Não funciona. Porque é muito diferente a liturgia, sabe? Os mandamentos, né? Os judeus, eles têm lá os 613 preceitos da lei. Eles chamam isso de 613 mitzvots. São 613 preceitos da lei. Os cristãos não seguem 613 preceitos da lei. Portanto, a palavra de Deus diz que o Antigo Testamento, se ele for cumprido, ele tem que ser cumprido na sua integralidade, ele tem que ser cumprido em todos os seus aspectos. E a igreja, ela foi possibilitada, né? Cristo possibilitou que nós deixássemos alguns aspectos contidos no Antigo Testamento, que são mandamentos exclusivos para os judeus.
como por exemplo a circuncisão. Quando nós vamos estudar a igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, quando há o primeiro concílio da igreja, onde se reúnem os apóstolos e os presbíteros da igreja para deliberarem de um assunto muito importante, né? E Paulo vai lá também para ter a sua oportunidade de transmitir o evangelho ao qual ele fora incumbido, responsabilizado pelo próprio Cristo para ser pregado para os gentios, do qual os gentios eram ensinados que não precisavam ser circuncidados. Paulo ele pregava dessa forma. Mas ele precisou ir para Jerusalém para que houvesse uma reunião da qual nós chamamos de concílio, para que a igreja deliberasse de um assunto doutrinário de extrema importância. E lá o concílio decidiu que aos gentios não seria necessário a circuncisão. Então é o Antigo Testamento. Então não adianta nós querermos judaizar a igreja ela não tem relação com o judaísmo, com a liturgia judaica. Nós falamos da Páscoa no domingo. Lembremos que a Páscoa para os judeus tem um significado, para nós cristãos, outro significado totalmente oposto. E é por isso que eu costumo dizer que não adianta nós colocarmos um kippá na cabeça. Isso para nós não tem significado algum. É claro que se você for em Israel, de repente você quer visitar o Muro das Lamentações, se você quiser colocar um kippá lá em respeito à cultura dos judeus, não há nada de errado nisso. Mas eu colocar um kippá para ir numa igreja evangélica, irmãos, isso não tem significado nenhum. Então, os judaizantes também são obstáculos para o ensino verdadeiro, para o evangelho verdadeiro. E eu quero encerrar aqui esta transmissão e orar pela sua vida, fazendo a leitura do texto novamente e as recomendações que Paulo fez. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões. Os camaradas são bons de dividir. Eles são bons para dividir, para rachar. Então causam divisões, cisões, incluindo doutrinárias, colocam obstáculos ao ensino verdadeiro, ao ensino de Cristo, ao ensino dos apóstolos contidos no Novo Testamento, a doutrina neotestamentária. Colocam obstáculos. E a recomendação é: afastem-se deles. Não sou eu que estou falando, não. É a Bíblia, eu repito, é a Bíblia que fala: afastem-se deles. Versículo 18. Porque estas pessoas que colocam os obstáculos ao verdadeiro evangelho, eles não estão servindo a Cristo. Não estão. Mas eles servem os seus próprios ventres, os seus próprios apetites, as suas próprias ganâncias. Mediante palavras suaves, palavras de bajulação, enganam o coração dos ingênuos. E a gente precisa tomar cuidado, porque está assim, está cheio. Tem muito, mas muito mesmo. Então nós temos que ficar atentos e nós vamos orar para que nós, a gente
cravado no nosso coração, nas tábuas do nosso coração, o verdadeiro evangelho, para a gente não cair nessas bajulações, não. Bajulação, palavra fingida, palavra de engano. Irmãos, toma cuidado, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos pela palavra da qual o Senhor nos instruiu nesta noite. Nós te louvamos e te agradecemos porque o verdadeiro evangelho tem nos alcançado em meio aos dias atuais, do qual há muitos falsos profetas, muitas falsas doutrinas, muito engano do diabo, são muitas acisões, inclusive doutrinárias, e as pessoas estão sendo enganadas, infelizmente. Mas nós te louvamos, porque nos enquadramos naquele texto que diz que nos últimos tempos haveriam falsos cristos, falsos profetas, que se possível fora, enganaria até os escolhidos, e nós somos escolhidos, portanto, não somos enganados. E neste aspecto, nós nos sentimos privilegiados pelo Senhor, ó Pai, ter nos dado a todos nós a possibilidade de nós, então, conhecermos este Evangelho, nos apegarmos a este Evangelho, porque é este Evangelho que nos conduzirá à vida eterna, em nome de Jesus. Amém e amém.